Está começando mais um Opinião FC, o programa de futebol do jornal Opinião CE. Eu sou o Gustavo Calvano e hoje nós vamos falar sobre a tão esperada estreia dos clubes cearenses no Brasileirão 2025. Para compor nossa conversa, mais uma vez contando com a presença do Serginho Amizade. Tudo bem, Serginho? Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, Fernando? Prazer estar com vocês. Não pude estar semana passada e senti até falta, hein? É isso, bom retorno ao Serginho e hoje temos bastante coisa para falar. E também mais uma vez agradecer a presença do Fernando. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Gustavo? Um abraço a você que nos assiste. Se inscreve no YouTube do Opinião, ativa o sininho, receba as notificações e mande sugestões. Pois é, hoje a gente tem bastante coisa para falar. Foi a estreia dos clubes cearenses no Brasileirão, foi a primeira rodada do Brasileirão. E aí eu queria começar com um jogo mais recente, que foi o jogo do Ceará. O Ceará empatou por 2-2 com o Bragantino. E aí eu queria começar com o Fernando, saber o que é que o Fernando achou desse início de campeonato do Ceará, principalmente falando dos primeiros 45 minutos, né? Que o Ceará começou na frente. E aí eu queria saber. Pois é, abriu o marcador, abriu 2 gols de vantagem e a gente estava esperando, né, inclusive na semana passada, eu comentando aqui, que o empate fora de casa seria um bom resultado. O empate foi fora de casa, mas ficou aquele gosto amargo. Com a sensação de que não foi um bom resultado. Exatamente, né? Por conta de o Ceará ter aberto essa vantagem, não ter conseguido segurar o placar. Teve uma oportunidade já nos 44 minutos de fazer o terceiro gol, não fosse o Galeano ter sido, na minha opinião, fominha, porque o Pedro Raul estava em melhor condição de finalizar aquela bola. Se ele tivesse dado o passe, acredito que o Ceará teria feito o terceiro gol. Levou um gol já na fase de acréscimo e deixou o time da casa de volta ao jogo, né? Para o segundo tempo. A prova tanto aqui a partir com 5 minutos teve o gol do Eduardo Sacha, mas por conta de estar impedido, aquele gol foi anulado. O Ceará não conseguiu agredir do jeito que estava agredindo nos primeiros 30 minutos e aquela coisa, estava com a marcação adiantada. A partir do momento que o Ceará procurou deixar o time quase todo no campo de defesa, esperando um rebote, uma jogada de contra-ataque, foi que o time do Bragantino começou a gostar do jogo, a jogar para a torcida, a mostrar que era o time da casa e que teria de terminar aquela partida com os 3 pontos. A gente vê que o Ceará ele chamou muito o ataque do Bragantino e isso acabou resultando no empate e que depois continuou sendo pressão, podia ter tomado o terceiro gol ainda, mas conseguiu sobreviver, né? Mas a gente para olhar e é como o Fernando falou, parece que fica com um gosto amargo na boca de que o Ceará podia ter começado já com o pé direito. E seria o único visitante dessa primeira rodada a ter conseguido uma vitória, porque nenhum visitante ganhou, né? Ou perdeu, ou conseguiu no máximo um empate, foi o caso aqui, falando do futebol nordestino, foi o caso do Sport que conseguiu um empate com São Paulo lá no Morumbi. Eu queria perguntar para o Serginho agora o que é que o Serginho achou que o Ceará poderia ter feito para evitar esse empate. O Ceará ele tem uma proposta ofensiva, e inclusive eu fiquei surpreso com a boa atuação do Ceará, conforme o Fernando falou, aí nos 35 minutos iniciais. A atuação do Ceará foi muito boa, né? E ele começa a mostrar a sua força dentro da partida com o tipo de marcação de saída de bola, os jogadores pegando, marcando, e com uma característica que me parece que é muito própria do Dieguinho, sabe? Ele jogando como volante, sabe? Ele sai driblando por dentro. Os volantes, geralmente, que nós estamos acostumados a ver, quer dizer, eles tocam, os técnicos falam ala pela direita, ala pela esquerda, o sujeito é bom atacante pelos lados. O Dieguinho vai por dentro porque ele não é volante de profissão, mas ele sabe jogar ali, ele é habilidoso. E aí recebeu aquela bola do Fabrício, né? Saiu. E aquele passe em diagonal, ele teve a visão do Pedro Raul. Invadiu pelo meio lá, correu com a bola, passou pelo primeiro, no movimento do corpo, e aí ele já deixou Pedro Raul,
que foi uma descoberta do Gustavo aqui. Tem que cumprimentar você, porque nunca vi ninguém cantar tanto a vida de um jogador como ele cantou, que ele gostava do jogador. Nem o Rodrigo Rodrigues ficou tão empolgado. Pois é, Gustavo, parabéns, Gustavo, o cara já fez 6 gols. Em 7 partidas. Em né? 7 partidas, resultado extraordinário. E fez um golaço. E aí o Ceará pegou mais pressão ainda, porque o Bragantino lá dentro não é fácil, não. Não tem esse negócio de ser. Não é jogo fácil, é jogo difícil, é um time que tem história, entendeu? Lá agora tem uma opção de empresários que investem, é um clube de passagem de jogadores, sabe? Então, o resultado no segundo tempo, né, aí o Ceará começou a decair lá pelos 35 minutos, primeiro porque foi um time que correu muito, marcando com campo pesado. Com campo pesado você não é fácil não, vai cansando. E as mudanças que o Ceará fez, aí nenhuma delas deu certo. Pois é, até um assunto que eu queria conversar com vocês. Se vocês acham, você sente muita falta de jogadores num certo setor do campo, de possíveis contratações no meio campo, nas laterais, porque a gente vê que o Ceará ele sofre muito com a falta do Matheus Bahia também na lateral esquerda. Ele sofre de 2 lados, ele sofre porque o Matheus Bahia é um jogador que ataca melhor e quando ataca a gente fica feliz. Para marcar, o Matheus Bahia tem uma certa dificuldade, entendeu? E do lado dele não tem o Fernando Sobral, porque com o Dieguinho jogando de volante, o Dieguinho está mais pelo meio, entendeu? E saindo para a jogada. Então fica com dificuldade de marcação. O Ceará sente essa dificuldade. Mas eu acho que o Ceará está num rumo certo. Todos os jogos vão ser difíceis, em casa ou fora. Mas ele está num rumo certo de construção, pelo que ele mostrou nos 35 minutos iniciais, da construção de uma equipe que os jogadores estão correndo, se esforçando. Tem uma coisa muito legal que está acontecendo com o Ceará. No gol do Ceará, estava todo o time se abraçando. Os reservas vieram correndo, todo mundo se falando, se conversando. É um time que está unido, está integrado, a torcida está unida. Não pode... sábado já tem o Grêmio aí, né? Sábado jogo, né? Sim. Então tem que torcer por uma vitória dentro de casa e tudo. Mas vamos ver como o Ceará vai se sair. Porque, ao mesmo tempo, ele apresentou esses 35 minutos iniciais muito bom, mas é uma equipe ainda em formação. Pois é, e saindo um pouco do jogo do Ceará, a gente vai para o jogo do Fortaleza, que foi no último sábado, e a gente pode até apontar uma grande semelhança entre os times, que os dois começaram na vantagem. E o Fortaleza, a gente vai entrar nesse mérito depois, mas o Fortaleza, na minha opinião, deu um baile tático no Fluminense. O Vojvoda conseguiu mostrar realmente de que o futebol dele ainda está vivo no Fortaleza. Já estava começando a ser bastante questionado, mesmo com paciência de vários torcedores, mas ele era questionado por várias atitudes que estavam acontecendo e também por conta dos resultados, né? Mas nessa última partida foram 2 gols assim que você sente o dedo do treinador. Então, assim, eu queria saber o que é que o Fortaleza fez que ele conseguiu garantir o resultado. Porque o Fortaleza, da mesma forma do Ceará, começou com 2-0 logo no início do primeiro tempo, entendeu? Mas o Fortaleza conseguiu sustentar. Sustentou o primeiro tempo todinho e fez o gol no final do primeiro tempo. E na segunda etapa foi só segurar o resultado. E aí conseguiu uma vitória bem importante, né? 2 gols de vantagem e que atualmente é o líder do Brasileirão. E o time do Fortaleza, ele conseguiu... alguns torcedores com quem eu conversei disseram que pela primeira vez viu o Fortaleza jogar bem nessa temporada. Embora o time no setor de meio campo ainda tenha errado muitos passes, principalmente quando tentava o passe longo, né? Errou bastante, mas de qualquer modo o time conseguiu ir suprindo e corrigindo essas falhas no decorrer da partida, e o que assegurou o resultado. Prova tanto é que o Fortaleza poderia até ter ampliado no segundo tempo, mas já tem esse jogo
de logo mais pelas Libertadores contra o Racing, que é o time argentino, que é um time, embora não esteja bem no campeonato da Argentina, mas de qualquer modo está na disputa de uma competição continental e ninguém sabe se o desempenho dele vai ser o mesmo que está tendo no campeonato argentino, se vai ser diferente na Libertadores, como foi o caso do Fortaleza. Ele não se ouve bem, assim em termos, não se ouve bem, digamos, por conta de não ter conseguido o título, não ter se saído muito bem nos clássicos, né? Você viu que, por exemplo, contra o Ceará foram 2 derrotas e um empate. Contra o Ferroviário foi um empate e uma vitória sofrida com gol no final para chegar a... 2 vitórias, né? 2 vitórias. Não, porque foram 3 jogos seguidos, né? Aí o primeiro foi um empate, aí o segundo foi o 4-0 e o terceiro foi o 1-0 no finalzinho, que conseguiu se classificar, né? Para final do Cearense. Tinha esquecido isso. Pois é, a gente até comentou isso nos outros programas, que o Fortaleza ele não começou bem a temporada, com muitos questionamentos, estava o Vojvoda sendo questionado, o Lucero sendo questionado, e o trabalho está sendo feito, e a gente vê que a mudança de postura do Fortaleza no Brasileirão, né? No Brasileirão ano passado, o Fortaleza não perdeu nenhuma partida na Arena do Castelão, e a gente vê que o time quer manter, o elenco quer manter essa invencibilidade na Arena do Castelão, e começou com o pé direito. Eu vejo o seguinte, no jogo contra o Ceará, o Vojvoda já tinha feito uma opção pelo lado direito, que era o lado que ele estava encontrando dificuldade. Ele fez uma opção com o Pikachu como quarto homem de meio campo. E continuou usando o Marinho na ponta direita e usando o Tinga, né? O Tinga saiu sentindo a perna no último jogo, porque o Tinga tem um bom passe e ele tinha começado a entrar numa fase boa. Vide o segundo gol dele de cabeça, né? Ele fez um golaço de cabeça, segundo gol do Fortaleza contra o Fluminense. Agora, me pareceu, não foi à toa que mandaram o Mano embora, sabe? Demitiram o Mano. Você jogar contra o Fortaleza e não ter com um olhar no Marinho de marcação, você pode se complicar. Não sei se vocês se lembram que o Fortaleza, ano passado, no Campeonato Nacional, meteu 4 no Bahia. E o Marinho fez 3 lances decisivos de gols. Inclusive um golaço, fez logo 2 assim. Por quê? O Marinho ele volta para pegar a bola e ele dribla para dentro no pé do ala esquerda, que geralmente usa o pé direito só para apoiar, mas ele joga mesmo com a perna esquerda. Entendeu? O Marinho dribla para dentro e dali dá uma pancada no gol, que ele cria perigo e tudo. Se não criar perigo, a bola passar raspando, o lateral já fala assim, tem que ter uma cobertura aqui. Aí o zagueiro, não, tu pega aqui aquelas coisas de futebol, que aí você fala quando está dentro de campo. Então, foi uma teta ao lado direito do Fluminense. Não sei se você lembra do primeiro gol, o zagueiro do Fluminense errou o passe, o Pikachu deu de primeira. O Marinho antes já tinha recebido uma bola em profundidade e finalizou quase fazendo o gol. O Marinho avançou quase que livre e cruzou para o Lucero, já o Lucero fez 1-0, entendeu? Depois o segundo gol veio numa bola de escanteio, mas o Fortaleza não jogou do lado esquerdo. Não teve o lado esquerdo ofensivo, entendeu? Então, sabe, você jogar contra o Fortaleza sem fazer falta no Marinho, lá pegar tudo, é uma coisa que pode lhe complicar. Isso é um lado do jogo. O outro lado revela o quê? Revela que a equipe foi bem, ela tem uma experiência, né, de grandes jogos, de disputar de igual para igual, e parece que afastou um pouco as bruxas que estavam sobrevoando o PC, né? Afastou. Porque tinha gente que dizia, inclusive, que não tinha uma cabeça de burro enterrada no PC, tinha o animal todo. Enterraram um burro inteiro, né? Enterraram o burro inteiro. Então o resultado foi positivo, né? Conforme estava conversando com o Hilton Bezerra, Hilton Bezerra falou no comentarista que tinha em Juazeiro, que na primeira rodada, aí um time saiu na frente, ganhou bem, falou, se o campeonato terminasse hoje, o time estava campeão. Se o campeonato brasileiro terminasse hoje, o Fortaleza era campeão, né?
Então, né, vamos ver como é que o Fortaleza se comporta nos jogos para frente aí. Eu acho que não vai ser tão significativo e fácil como foi o campeonato do ano passado, porque tem jogadores que, quando você espera alguma reação deles, eles estão se contundindo, o time tem uma certa idade, tudo já, né? Mas começou bem o campeonato. É isso que muita gente fala ainda com relação ao time do Fortaleza, é essa média de idade muito alta. Eu acho que é uma das mais altas dos 20 clubes que estão na Série A. E então trouxe o Davidson, né? E que vai fazer 34 anos agora, inclusive, este mês. E muita gente achou a boa contratação, mas só não gostou do tempo preço, não, do tempo de contrato. Do tempo de contrato. Porque ele vai encerrar o vínculo dele com 3 netinhos, né? Com 37 para 38 anos. Pois é, você vê que ele também é um jogador caro, porque ele é um jogador decisivo, já renomado, né? E decisivo. E aí eu queria falar justamente com vocês, o que é que vocês acharam da contratação? O Fernando já deu um pouquinho aí do... Você que tem que dizer pra gente, porque você acerta nas contratações de centroavante. O que é que você acha da contratação? Eu gosto muito do Lucero, por isso que eu fui um dos apoiadores do Pedro Raul no Ceará, porque eu gosto desse estilo de centroavante, um centroavante de área. E o Lucero, ele tá voltando naquela fase dele. A gente espera que tanto ele quanto o Pedro Raul consigam atingir uma marca aí de talvez artilharia. O Lucero passou um bom tempo na temporada passada como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então a gente espera isso deles, a gente bota expectativa nisso e que os clubes cearenses se destaquem bastante. Inclusive, eu estou assim, projetando uma disputa muito bonita pela artilharia dos dois times daqui, né, no caso Ceará e Fortaleza, porque eles descontando esses dois jogadores, Lucero pelo Fortaleza, o Pedro Raul pelo Ceará, embora eles não sejam cearenses de nascimento, mas de qualquer modo estão representando o futebol cearense, estão representando o futebol do Nordeste. Para o futebol do Nordeste, não só do Ceará, mas do Nordeste, isso é muito bom. É uma perspectiva, uma projeção que eu faço muito boa quanto a esses dois atacantes. O Lucero, pelo Fortaleza, o Pedro Raul, pelo Ceará, principalmente que eles estão começando a ser servidos. O Pedro Raul sempre vem sendo servido, tem aquele toque de bola também, de dar o passe e correr para receber, mas ele sabe ficar naquela posição, assim como o Lucero, esperando o passe para concluir. Eles têm, né, esse centroavante de ofício, né, que andam meio em extinção. Eles têm umas características assim que eles ficam assim 5 minutos quase sem pegar na bola, entendeu? Mas eles têm um jeito de disputar as bolas. Por exemplo, o Pedro Raul é grande, né? Ele bota o corpo na frente da bola de cabeça, aí ele tende a ganhar. Aí ele já tem um certo conhecimento ali do que ele tem que fazer. Aí ele pega a bola, toca logo, não quer driblar, não quer fazer nada, porque talvez nem saiba, entendeu? Mas toca, e aí ele já corre para uma posição para poder receber a bola. Isso era no tempo do futebol, que o jogador jogava na posição e sabia fazer aquilo da posição dele. E esses jogadores, eles estão em extinção, mas quando eles fazem gol, fica todo mundo querendo ter ele no time, porque é muito legal. O cara está ali, a bola passa, ele bota para dentro. E o detalhe é que eles podem até não ter aquela característica de driblador, mas eles têm o domínio da bola. Tem o domínio. Bota o corpo, né? Bota o corpo, sabe dar um passe para receber mais adiante. O Pedro Raul, ele é muito bom no pivô, né? Isso. E eu vi vários torcedores, aproveitando que o Fernando puxou o assunto do Pedro Raul, eu vi vários torcedores comentando a possibilidade do Ceará contratar o Pedro Raul como definitivo. Eu queria saber o que é que vocês acham, se ainda é muito cedo, foram só 7 partidas, né? Mas tem torcedor que fica preocupado de, não, se ele começar a fazer mais gol, ele vai ficar mais caro, então tenta contratar logo. O que é que vocês acham dessa possível contratação? Ele não está nessa situação, ele tem um contrato a cumprir e o Corinthians pagou caro por ele, não foi? Sabe quanto o Corinthians pagou?
Não, o valor é difícil de lembrar, assim, mas a gente pega muito também pelo salário do jogador, né? Então eu acho que, além de ser cedo, eu acho que é inviável para o Ceará. Com certeza. Porque o Ceará, ele paga metade do valor, paga ali 60% do salário dele, e o resto é o Corinthians que paga. Então ele não é um jogador barato. Então imagina ainda mais contratar um jogador desse, num ano em que o Ceará ele tá precisando se estabelecer na Série A. O Ceará ele vai tentar permanecer na Série A, né? Então, assim, se a gente for extrapolar ainda mais e tentar contratar um jogador que já tá nesse ano, talvez seja um esforço desnecessário. Os centroavantes, eles de repente, eles passam 1 mês e meio, 2 sem fazer nenhum gol. Isso acontece com o centroavante. Eu joguei com um dos centroavantes mais inteligentes, né? Que jogou no futebol cearense, jogou no Flamengo, jogou em tudo quanto é time. O Marciano. Não sei se você já ouviu falar nele. Inclusive, eu alcancei, Marciano. Você alcançou Tanto Marciano. pelo Fortaleza, quando jogava pelo Fortaleza, e depois jogou no Fortaleza, pelo Ceará. Ceará, do Flamengo, e fez gol e jogou, entendeu? E o Marciano era muito curioso, porque, por exemplo, minha mulher ia ver o jogo com a mulher dele, entendeu? Então, a Marta, que era casada com o Marciano, ela era apaixonada, ela tinha uma Santa Rita de Cássia, aí ela ficava com a Santa Rita de Cássia dentro da bolsa, sabe, torcendo pelo marido e passando a mão na cabeça da Santa Rita de Cássia e quase que rezando para dar sorte e tudo. E o Marciano, rapaz, teve um tempo, fazia gol, era danado, teve um tempo que ele passou 2 meses sem fazer gol. Aí era um sofrimento, rapaz, porque a bola dele não entrava, aí batia na canela, aí saía, e a bola não entrava e tudo. Mas eles têm essa característica, eles jogam para finalizar, para fazer o gol. Quando eles vêm cá fora, eles pegam a bola, dão um toque, se mandam para a área para tentar a finalização. Quando eles acertam... E o Marciano tinha aquela vantagem, ele pegava a bola, ele avançava, dava às vezes 4, 5 toques. Muito era um bom cabeceador. Era um exímio cabeceador. Eu vi o Marciano fazer um gol, até antes de começar a gravação, estava conversando aqui com o Serginho, a gente falando sobre o Nicásio, né, que eu alcancei também jogando. Era um meia que passou pelo Ceará. E o Marciano fez um golaço de cabeça lá em Natal contra o América em 82. O Ceará, inclusive, ganhou esse jogo por 2-1. E houve uma cobrança, eu lembro bem que o narrador de lá, o repórter, era a estreia do Marciano no Ceará. Em 82. Era o campeonato nacional e ele trabalhou até aqui também, militou aqui na Crônica do Ceará, o Edivaldo Pereira, o Chapinha. Sim. Aí o Edivaldo Pereira interrompeu o narrador, fulano, cadê o Marciano? Ele está nesse jogo. Rapaz, foi o Edivaldo Pereira fechar a boca, o Marciano, um cruzamento da direita, o Marciano subiu mais do que a zaga, mas deu uma testada que ali não tinha a menor condição do goleiro do América pegar. 1-0 do Ceará lá em Natal. Na época era o Castelão, depois virou Machadão o estádio. Tinha umas coisas interessantes, Gustavo. Eu fui técnico do Juvenil do Ceará num tempo que eu já tinha parado de jogar. O Marciano era centroavante titular do time do Ceará. E eu chegava cedo com ele lá e tudo. Aí o Juvenil treinava antes, treinava 1h30 mais ou menos até as 3, depois o profissional. E ele, rapaz, ele falava assim, olha, tem um treino para você fazer com o centroavante. É o seguinte, quando a bola vai se aproximando da linha de fundo, que pode surgir um cruzamento, aqui você já começa a se movimentar em zigue-zague. Quer dizer, eles têm, isso é um macete que o cara tem. De repente ele está em zigue-zague, ele antecipa ou vai no outro lado, entendeu? Será que a bola vai lá? Não sei, mas se for aonde o zigue-zague... Já vai estar preparado. Ele né? já vai estar preparado, porque ele já fez tudo para finalização. Porque deixa a zaga tonta também, deixa né? A zaga tonta. Então, uma posição com umas características muito específicas, né? Aí eu tenho pensado muito nessa coisa do Pedro Raul, porque realmente é incrível. Ele toca na bola 6, 7 vezes e bobeou, ele bota para dentro. Os 2 gols que ele fez contra o Confiança e o gol que decidiu o campeonato, o gol do empate
do Ceará contra o Fortaleza, cara, ele se antecipa ao Tinga, aí ele dá um jeito no pescoço, que a bola vai lá, chega a raspar na trave e entrar, entendeu? Pronto, acabou a história. Ele pegou na bola 3, 4, 5 vezes a partida inteira. É uma posição danada mesmo. Você está de parabéns, Gustavo. E o pessoal estava falando com relação ao Pedro Raul, não só aos gols que ele já fez, a assistência que ele deu para um dos gols, mas ele, nesses últimos jogos do Ceará, os últimos gols, ou ele teve essa única assistência, ou teve uma participação direta. Né? Mas nas demais ele teve participação direta. Pois é, a não informação necessariamente até chegou, a produção até fazer soprou aqui, que foram 28 milhões pelo Pedro Raul que o Corinthians pagou, que também foi o mesmo valor que o clube anterior do México tinha pago. Então, a gente espera sim que o Corinthians iria querer vender pelo mesmo preço, mais ou menos perto ali, uns 20 milhões. Então, tá fora da realidade do Ceará. Vamos concordar que tá fora da realidade do Ceará. Então, o importante agora é manter o Pedro Raul como empréstimo. Segurar pelo menos a próxima temporada também por empréstimo. E quem sabe contratar futuramente, mas durante essa temporada manter o Pedro Raul e focar em outras contratações para reforçar o elenco. Agora, eu acredito que o Ceará vai ter interesse de renovar o empréstimo para a próxima temporada. Com certeza a torcida do Ceará vai querer o Pedro Raul na campanha de 2026, esperando que os dois cearenses permaneçam na Série A, e vai querer regional para a Copa do Nordeste e para a Série A de novo. Pois é, encaminhando aqui para o final do programa, eu queria também puxar só um último assunto antes de a gente ir para a parte do Fortaleza, que é saber da contratação do Davidson, né? A gente estava aqui comentando, o Sérgio até me perguntou. Eu acho que é uma contratação muito importante, principalmente no cenário internacional. A gente pega jogadores como Davi Luiz, que foi contratado muito nessa expectativa de levar a experiência, levar o marketing. E o Davidson também é aquele cara que é considerado como showman, né? Isso. O cara é a atração. Então, ele mesmo, você vê que ele não estava num papel muito de protagonista lá no Galo, lá no Atlético Mineiro, mas quando ele saiu do banco para tentar resolver, ele resolvia. Foi ele que levou o time à final do campeonato, que goleou o River Plate. Então, a gente vê que é um jogador decisivo. E ele gosta da competição, né? Ele é aquele jogador que tem a característica de craque da Libertadores. Então, é um jogador importante pro reforço do elenco e também para competições internacionais, né? Tanto essa quanto de futuras temporadas. E ele tem uma qualidade, ele gosta de estar dentro do campo de futebol jogando, ele joga rindo. Ele o tempo inteiro. Ele tem uma molecagem dentro do campo de jogo e tudo. Ele brinca, ele ri, ele se diverte com o jogo. Né? Às vezes os zagueiros se irritam com ele, aí ele passa a mão na cabeça do zagueiro, ele acalma a vida e tudo. É um cara que eu acho que eu não contrataria se eu sou diretor do clube, porque eu acredito muito em renovação e estaria sempre botando, né, jogadores novos, jogadores de idade, tá, para fazer esse equilíbrio. Mas eu acho que o Fortaleza vive um momento que também, ao mesmo tempo, é um momento muito de marketing, muito de... Ele está num momento confortável, né, de poder fazer esses testes. Aí ele vai, ele espera continuar na primeira divisão e tudo, que é a coisa mais importante para o Fortaleza não cair também, passar por uma fase ruim e cair, né? Então eu acho que o Marcelo Paes geralmente sabe o que faz. Vamos confiar no trabalho da diretoria, né? E aí a gente tem que lembrar que hoje à noite é a partida do Fortaleza contra o Racing na Arena Castelão. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. No momento que o programa sair, já vai estar rolando a partida. Já vai estar perto ali do início da partida, né? Porque a partida começa às 9h30. Então, quando o telespectador estiver assistindo, já vai ser um esquenta para a partida. E aí eu quero saber a opinião de vocês, o que se pode esperar dessa partida, né? Porque o Racing, ele é o atual campeão da Sul-Americana, um título que seria de grande especialidade para o Fortaleza, que chegou a bater na trave, literalmente, né, nas disputas de pênalti, e foi campeão da Recopa
foi campeão da Recopa em cima do Botafogo, aquela máquina que diziam ser o Botafogo, e o Racing conseguiu ser campeão em cima com tranquilidade do Botafogo, né? Metendo uma goleada de respeito no Botafogo. Então é um time bastante preocupante para o Fortaleza pegar, mas é importante ressaltar também que o Fernando falou que o time não está bem, né? O time não está bem nesse início do Campeonato Argentino. Parece que de 15 partidas, se não me engano, 4 vitórias só. 4 vitórias, 2 empates, e perdeu, não está bem no momento. Mas é uma competição, né, que mexe com os brios. Né? É no Brasil, argentino, nós estamos aprendendo a jogar futebol com os argentinos de novo, né? Como é que se joga futebol? Tomamos de 4 na seleção. Né? Vamos ver se Fortaleza consegue vingar. Né? Não, é o que todo mundo espera, que o Fortaleza hoje, contra o time da Argentina, consiga vingar a Selecinha, né? Porque para mim já deixou de ser seleção. Eu chamo de Selecinha, muita gente chama de Selecinha, porque simplesmente o futebol brasileiro em termos de seleção está uma vergonha. A gente vai finalizar o programa com essa provocação aí do Fernando, quando a gente tiver um tempinho a mais. Bora aí, Fortaleza, vinga aí, né? A gente pode até comentar mais sobre esse assunto, de umas possíveis convocações das próximas partidas. Mas eu queria mais uma vez agradecer a presença do Serginho e a presença do Fernando por mais um programa. Um programa muito importante que a gente vai continuar comentando as futuras rodadas do Campeonato Brasileiro. E agradeço mais uma vez a presença de vocês. Estamos juntos e ainda bem que tu não perguntou o placar. Porque ele gosta de É difícil, hoje é difícil. Mas ele errou na final do campeonato. Errou. 2-1 para o Fortaleza, né? Foi. Mas é isso aí, um prazer, estamos juntos. É isso aí, Gustavo, Serginho, uma vez é um prazer estar aqui com vocês, com você também que está nos assistindo, e até o próximo programa. Queria agradecer você também, que acompanhou o Opinião NFC até aqui. Se você gostou, deixe seu gostei, acompanhe o Opinião em todas as redes sociais, e eu espero você até terça que vem.